Olá, sexto ano. Nós iremos fazer uma revisão respondendo às questões do livro didático e do caderno de atividade que está lá no cronograma de vocês. Então, para revisar um pouco, só para relembrar, na última aula eu fiz assim uma pequena introdução sobre o assunto de separação de misturas dos materiais. Nós vimos as misturas homogêneas e heterogêneas. Bom, então identificando, classificando essas misturas, a gente também pode entender e identificar como separar essas misturas. Aí nós temos aí alguns métodos. Nesse quadro acima, nós temos aí separação de misturas heterogêneas. Então, por meio de essa mistura heterogênea, ela pode ser separada por aqui essa questão aí sedimentação, ela explica o fato de que o que é sedimentação? Então, numa mistura, quando essa mistura entra em repouso e que um componente ele acaba ficando lá depositado no fundo desse recipiente, então esse componente abaixo nós chamamos de sedimentação. Então, nesse exemplo aí, água e areia misturados, depois de um repouso, a areia desce porque é mais denso, então nós chamamos a areia aí de sedimentação, porque não conseguiu ser dissolvido. Aí abaixo nós temos um método de decantação. Então, decantação ele vai separar a mistura heterogênea, em que é possível transferir o líquido para outro recipiente. Então, depois desse descanso, a gente pode retirar esse líquido. Na filtração simples, então por meio de um filtro, um funil, pode ser utilizado e retirado o sólido que vai ficar retido por esse filtro. Abaixo nós também temos aqui a decantação, que separa líquido de líquido. Então, o menos denso vai ficar retido nesse funil, o mais denso desce, no caso, a água. Outros métodos nós temos aí a catação, que consiste na separação de misturas de diversos materiais e ele entre sólido e sólido. Abaixo nós temos a peneiração, que pode ser separar tanto sólido de sólido como sólido de líquido também. Nós temos a ventilação e a levigação. Para separar misturas homogêneas, nós temos apenas evaporação. A evaporação ela separa a mistura homogênea, mas só pode ser aproveitado apenas um dos componentes. Na destilação simples e na destilação fracionada, utiliza-se todos os componentes, né, nessa separação. Na destilação simples, vai separar a mistura homogênea entre líquido e líquido, e na fracionada, entre líquidos e sólidos. Então, relembrando isso, vamos responder as questões do livro didático. Na questão 1, como vocês estão observando aí, nós temos o seguinte: indique os métodos de separação mais adequados para serem obtidos todos os componentes das seguintes misturas. Então, a gente precisa analisar a mistura e a separação dela deve obter todos os componentes. Então, na letra A, nós temos areia e água. Então, qual método a gente pode utilizar para separar areia e água e obter os dois componentes? Então, nós podemos separar por decantação ou filtração simples. Então, os dois processos estariam corretos. Na letra B, nós temos sal de cozinha e água. Então, o sal, como ele é solúvel, ele vai estar dissolvido na água. E essa mistura, ela é uma mistura homogênea. Então, entre os processos de separação de mistura homogênea, nós temos evaporação, nós temos a destilação simples e fracionada. Como ele quer, a questão pede para que todos os componentes sejam utilizados, então eu não posso usar a evaporação. A questão B, a resposta correta seria destilação simples, mistura homogênea entre sólido e líquido. C, água e sal dissolvido e areia. Então, nós temos aí 3 componentes e é necessário se obter os 3 componentes. Então, quais são os métodos a ser utilizados? Nós temos a água, no sal dissolvido e a areia. Então, o primeiro que a gente teria que fazer, separar a areia. Então, por meio da filtração ou decantação, nós separaríamos a água salgada com sal dissolvido da areia. Em seguida,
nós iremos utilizar destilação simples para retirar o sal da água. Então, a resposta é decantação ou filtração e destilação simples. Óleo e água. Óleo e água só precisa de um método, nós iremos separar por decantação. Letra E, óleo, sal de cozinha e água. Então, nesse processo, a gente vai usar o quê? Nós temos óleo, o sal de cozinha e água, então o sal vai estar dissolvido na água. Primeiro, a gente vai retirar o óleo por decantação e depois usar a destilação simples. Na questão 2, vejam aí. Em relação a um sistema constituído por óleo, água e açúcar dissolvido, responda. Letra A. Quantas fases tem a mistura? Identifique cada uma delas. Então, nós temos aí óleo, água e açúcar dissolvido. Então, água e açúcar já estão dissolvidos na água, vai representar uma fase. 2 fases, o óleo, porque não consegue ser misturado. Então, 2 fases. Na letra A, 2 fases. E nós temos, identifique cada uma delas. É água, açúcar e óleo. Letra B. Como é possível separar os componentes dessa mistura? Então, o que nós iremos fazer? Primeiro, retirar o óleo. Então, para retirar o óleo, a gente vai usar decantação. Depois, para separar o açúcar da água, nós iremos usar destilação simples. Na questão 3. Uma das bebidas mais apreciadas e consumidas no mundo é o café. No Brasil, o mais popular são o café expresso e o café coado. A diferença entre eles é o modo de preparo. Sobre o café coado, respondo. Além da extração ou dissolução dos componentes solúveis do café na água quente, qual método de separação permite a sua preparação? Então, aí tem a extração. Na extração é o que vai jogar água quente. A água quente vai dissolver as substâncias solúveis que estão no café. Mas ele quer saber qual outro método a gente usa para preparar o café. Vai ser usado o quê? Filtração. Por que filtração? Usa aquele filtro para separar o sólido do líquido. Na letra B, que outra bebida pode ser preparada como café? Aí nós temos o chá. O chá ele pode ser preparado, né, por extração, que a gente põe o sachêzinho ou a folha, e ele vai ser dissolvido os aromas e as substâncias que são solúveis, e depois passa por um filtro para separar o pó que fica, ou as folhas, caso seja feito com folha. Questão 4. Diz a lenda chinesa que no ano de 2737 a.C., o imperador chinês Xin descansava sob uma árvore quando algumas folhas caíram acidentalmente em uma vasilha de água que seus servos serviam para ele beber. Atraído pelo aroma, o imperador provou o líquido e adorou. Assim descobriu o chá. Nos dias de hoje, essa bebida é comumente preparada com as folhas em saquinhos. Que processo ocorre quando o saquinho de chá é colocado em água quente? Então, que processo? Eu acabei de falar a vocês, né? O processo é de extração. Por que extração? Está extraindo as substâncias solúveis que dá o sabor e o cheiro do chá. Então, vocês vão colocar aí extração. Num acampamento, questão 5, todo o sal de cozinha foi derramado na areia. Com conhecimento dos métodos de separação de misturas, que procedimento pode ser realizado para recuperar o sal? Então, quer recuperar o sal apenas, não é isso? Não necessariamente a água e o sal, apenas o sal. O que é que a gente pode fazer, então? Então, o sal, aqui diz que todo o sal de cozinha foi derramado na areia. Então, primeiro a gente vai jogar água. Quando colocar água nessa mistura, o sal vai ser dissolvido nessa água. Segundo, o que é que nós iremos fazer? Separar a areia dessa água salgada por filtração. Então, primeiro a gente fez o quê? Colocou água. Em seguida, vai separar a areia por filtração.
Depois que retirou a areia, ficou água e sal. Como a questão ela só quer o sal e não os dois componentes, água e sal, a gente pode separar por evaporação. E mesmo que num acampamento não teríamos os equipamentos necessários para fazer a destilação simples. Então, a resposta é extração, que é jogando a água. Em segundo, vai usar a filtração simples e, por último, a evaporação. Questão 6. Uma cozinheira distraída derrubou certa quantidade de óleo de cozinha no recipiente contendo um pouco de sal. Sabendo que o sal é immiscível, ou seja, não se mistura no óleo, porém solúvel na água, como ela poderia separar esses componentes para deixá-los em condições de uso novamente? Então, ela quer todos os componentes. Então, o que é que vai ser usado? Se o sal está misturado à água, aliás, o sal está misturado ao óleo, vai ser acrescentado a água, que vai dissolver o sal. Depois, por decantação, separa o óleo. Em seguida, destilação simples. Com a destilação simples, vai se usar tanto a água como o sal. Na questão 7, nós temos o seguinte. De uma amostra de água do mar, é possível obter tanto o sal de cozinha quanto a água potável. Que método pode ser utilizado para a obtenção de cada um desses componentes? Se não da água do mar, para se obter o sal, usa-se a evaporação. Para se obter água potável, destilação simples. Na questão 8, nós temos associe as atividades do cotidiano apresentado na coluna 1 com os métodos de separação, observando a coluna 2. Então, na coluna 1 nós temos separação de casca de amendoim. Na coluna 2 nós temos catação, ventilação ou peneiração. Então, a separação da casca de amendoim vai ser usado a ventilação. Usa-se a ventilação, como a casca é mais leve, ela vai ser jogada pelo vento. Escolha dos grãos de feijão. Para escolher os grãos de feijão, nós usamos a catação. Catação, a gente vai retirando manualmente as sujeiras e os grãos de feijão que não serão usados. Retirada da nata do leite. Então, a retirada da nata do leite, nós iremos usar peneiração. Então, usa-se a peneira para separar a nata da parte líquida. Na questão 9, observe os equipamentos e as vidrarias representadas a seguir. Então, observem aí. Nós temos aí o primeiro. Nós temos essa segunda vidraria e essa terceira vidraria. Então, observando essas vidrarias, vamos responder as questões aí. Indique as aparelhagem mais adequada para separar os componentes das seguintes misturas. Então, nós temos aí a primeira mistura, água e sal de cozinha. A segunda mistura é água e óleo. Na terceira mistura, nós temos água e açúcar dissolvido com excesso de açúcar no fundo do recipiente. Então, nós temos água e sal de cozinha, água e óleo e água com muito açúcar e não conseguiu ser dissolvido, está lá no fundo do recipiente. Ao lado, nós temos essa tabela e nós temos aí aparelhagem 1. A aparelhagem 1, essa aí de cima, ela vai separar qual dessas misturas. Nessa aparelhagem 1, essa é a destilação simples. Então, para que aconteça a destilação simples, é usado essa aparelhagem aí, onde o líquido, no caso, a mistura de água e sal, é colocado nessa primeira vidraria. Ele vai ser submetido a uma temperatura elevada até que toda a água seja evaporada. A água evapora, passa por esses canos, por essas vidrarias mais estreitas e cilíndricas. Ele vai se condensar e voltar a ser líquido lá na outra vidraria, deixando de um lado o sal e do outro a água. Então, nesse primeiro, a aparelhagem seria a mistura 1. A segunda aparelhagem, vejam que tem aí um funil.
Então, para separar aí por meio desse funil, nós iremos separar a mistura 3, que é a água e açúcar dissolvida com excesso de açúcar lá no fundo. Então, vai ser usado para 3. Na terceira aparelhagem, seria a decantação. Então, a mistura 2. Na questão 10, nós temos aí: o tratamento de água é um conjunto de procedimentos físicos e químicos aplicados para que ela fique em condições adequadas para o consumo, ou seja, para que se torne potável. Na letra A, em que consiste a etapa referente à decantação? Nessa questão 10, a gente vai deixar para responder depois, na próxima aula, quando nós vimos a respeito do tratamento de água e esgoto, ok? Então, vamos para o caderno de atividade. Na página 12, agora no caderno de atividade, vocês têm essa questão aí, a questão 8. A gente sabe que a mistura heterogênea, ela tem vários métodos que são utilizados para separar essas misturas. Então, geralmente são baseadas em algumas características, como a densidade, o tamanho. Então, com base nisso, a gente vai responder essas questões aí. Na letra A, nós temos aí métodos de separação, a peneiração. Então, por peneiração, o que é que vai acontecer? A peneira em forma de caixa separa as sementes das cascas. Aí temos aí o exemplo nessa imagem. Então, o que é que ele separa? Que tipo de características nessa mistura separa? Diferença de tamanho ou diferença de densidade? Então, vocês vão marcar um X aí em diferença de tamanho. Então, a peneira, né, consiste naqueles buraquinhos onde a mistura, que os componentes que têm tamanhos menores passam pela peneira e o componente que tem maior tamanho, ele vai ficar retido na peneira. O método de ventilação, aí nós temos aí a casca do arroz, que ela é levada pelo vento. Então, se joga, né, o vento leva a casca do arroz, separando essa mistura. Então, que característica é baseada nessa mistura aí? A diferença de tamanho ou densidade? Então, nesse caso, é a densidade. A casca, por ser mais leve, ela vai ser jogada pelo vento. Letra C, levigação. Na levigação, nós temos aí nessa imagem de garimpeiros. Eles usam materiais mais leves do que o ouro. O ouro são levados pela corrente de água, deixando o metal precioso no recipiente. Então, na levigação, é um pouco parecido com a ventilação. A ventilação vai usar o quê? O vento. A levigação usa-se a água. Então, a água ela vai levar o componente mais leve e deixando o mais denso. No caso, o mais denso seria o ouro. Vocês vão marcar um X em diferença de densidade. Na letra D, nós temos a filtração simples. E o exemplo que temos aí do lado é como a preparação do café. Usa-se um filtro, então já se sabe que é filtração, para separar o pó do café da parte líquida. Então, isso está separando o quê? Os componentes de diferentes tamanhos ou componentes de diferentes densidades. Então, a resposta é diferentes tamanhos. O que vai acontecer é que o filtro ele vai reter o pó, porque eles são maiores, e a água que é fácil ser passado pelo filtro, aliás, o café líquido passado pelo filtro. Então, a letra D, diferença de tamanho. Na questão 9, observe a imagem a seguir. Aí nós temos aí o seguinte. Com o auxílio da água quente, os princípios ativos do chá são liberados por uma técnica conhecida como extração. Aí, além desse processo, há outro método de separação envolvido para preparar o chá. Na letra A, nós temos que método é esse? Então, para separar, para fazer separação, a gente usa também a filtração. Então, vocês coloquem aí na letra A, filtração. Na letra B, qual a função do saquinho nesse método? Então, o saquinho ele serve como o quê? Como um filtro. O pozinho
do chá, do componente que vai dar o chá, ele está dentro do saquinho. O saquinho ele vai evitar que o pozinho ele esteja lá na água quente. Então, ele está fazendo papel de filtro. Seria a filtração. Questão 10. Na questão 10, a gente vai ver a situação e relacionar o método de separação. Então, nós temos aí 1, peneiração, o 2, catação, 2, ventilação e 4, filtração simples. Então, qual é a situação? Preparação do café coado. Preparar o café, a gente usa o quê? Filtração simples. Então, vocês vão colocar número 4. Remoção das sementes de um suco de maracujá antes de a bebida ser servida para o consumo. Então, a gente vai usar a peneiração. A gente usa aquela peneiração, né, o coadorzinho, para retirar essa semente. Seleção dos grãos ruins e de outros resíduos, como pedrinhas, lentilhas, antes do preparo. Isso aí é catação. Número 2. E, por último, separação das folhas dos grãos de café. Vocês vão colocar o 3, seria ventilação. Na questão 11, nós iremos colocar aí resposta, quais são os estados dos componentes que cada método de separação utiliza para separar. Nós temos a peneiração, ele vai separar componentes, vocês vão colocar aí ao lado, sólido de líquido. Peneiração, sólido de líquido. Catação, coloque ao lado sólido e sólido, mistura entre sólido e sólido. Na ventilação, entre sólido e sólido, né? Diferentes densidades. E na filtração simples, sólido e líquido também. Questão 12. Marcar verdadeiro ou falso. Na letra A, nós temos aí o seguinte. Uma cozinheira, ao deixar a lentilha de molho na água, percebe que ocorre a deposição dos grãos no fundo do recipiente. O depósito de um sólido na parte inferior pela ação da gravidade terrestre é chamado de sedimentação. Verdadeiro. Então, o que é depositado no fundo do recipiente depois da mistura, nós chamamos de sedimentação. Lembra daquela experiência do ovo, quando eu fiz boiar, eu acrescentei muito sal. A água não conseguiu dissolver completamente e ele ficou lá no fundo do recipiente. Então, aquele sal, ele se chama de sedimentação, é o sedimento, ficou lá no fundo do recipiente. B. A preparação do tradicional cafezinho é um exemplo típico de filtração, método utilizado para separar misturas de líquido e líquido. A resposta está certa ou errada? Falso. Para separar o café, para separar não é mistura entre líquido e líquido, e sim sólido e líquido. Essa é a letra B. C. Uma dona de casa, ao fazer um bolo, utiliza uma peneira para separar a parte mais fina da farinha de trigo. Esse processo em que sólidos maiores são separados dos menores é chamado de peneiração. Então, usou uma peneira para separar os sólidos maiores dos menores. Verdadeiro. Letra D. Para acelerar a sedimentação dos componentes de uma mistura sólido e líquido, utiliza-se a centrífuga. A alta velocidade produzida pelo movimento de rotação desse equipamento faz com que o material menos denso seja depositado no fundo do recipiente. A resposta está falsa. Então, é falso. Por que está falso? Porque para acelerar a sedimentação dos componentes de uma mistura sólido e líquido, utiliza-se a centrífuga. Só que a alta velocidade produzida pelo movimento de rotação desse equipamento faz com que o material mais denso seja depositado no fundo do recipiente e não o menos denso. Então, não é o mais denso, o menos denso, e sim o mais denso. Então, na página 14, nós temos aí a questão 14. Marca o X nos métodos de separação de misturas homogêneas. Então, por mistura, a mistura homogênea pode ser separada por evaporação e destilação. Marque um X. Na questão 15,
Sobre os métodos de separação de mistura homogênea, marque as alternativas corretas e preencha as lacunas que estão faltando aí abaixo. Letra A. O fator que influencia o processo de separação representado é, aí nós temos aí temperatura e o vento. Então veja aí do lado. Qual é o fator que influencia para separar o sal aí da água? Seria a temperatura ou vento? Então, o fator que influencia aí do lado seria a temperatura, né? A temperatura é fazer evaporar a água, deixando o sal. Então, nesse processo chamado de evaporação, obtém-se como resultado da separação, aí nós temos aí 1 e 2, o material que não evapora ou o material que evapora. Obtém-se um material que não evapora. Vocês vão marcar o X no 1. Na letra B, nós temos aí do lado a representação esquemática da obtenção da água destilada. Então, usa-se o que? A temperatura ou a solubilidade? Vocês vão marcar um X o que? Na temperatura. O processo de separação é a destilação simples, anotem aí. E ele vai extrair o material que evapora e também o que não evapora. Vou marcar um X tanto no 1 como no 2. Na letra C, aí é o processo da destilação fracionada, separação do petróleo, dos componentes do petróleo. Então, o que muda aí? Eles representam o quê? A densidade, usa a densidade ou a temperatura? Usa a temperatura também. O processo é a destilação fracionada e o que é extraído é tanto o que não evapora como o que vaporiza. Então, vou marcar o 1 e o 2. Então, é isso. Vocês ficam aí com as questões, respondam direitinho. Caso vocês tenham dúvida, podem entrar em contato comigo no WhatsApp. Agora, como atividade para entregar na segunda-feira, vocês vão pesquisar o que é tensão superficial da água. Isso mesmo. O que é a tensão superficial da água? Ela funciona assim como uma fina camada, uma película na superfície da água, como se fosse uma fina membrana elástica. Então, graças a essa superfície, essa tensão superficial da água, alguns insetos conseguem caminhar por ela, por exemplo. Se a gente cair sobre a água de barriga, por exemplo, ou de costas, você vai sentir muita dor. Por quê? Porque por conta dessa tensão, né? Essa fina película, essa membrana que cobre a água. Só que vocês é que vão me explicar. Então, vocês vão pesquisar o que é tensão superficial da água e vão realizar o seguinte experimento. Vocês vão anotar aí os materiais direitinho que vai passar logo aqui no vídeo. Então, vocês vão usar esses materiais, seguir direitinho como realizar o experimento e vão me explicar o que aconteceu. Então, vocês vão pesquisar e vão fazer um vídeo explicativo com esse experimento e explicar o que é tensão superficial. Então, essa atividade vai ser realizada por vocês e entregue até segunda-feira, ok? Tchau.